Caríssimo irmão, caríssima irmã, a palavra de Deus, ela sempre vem impactar a nossa vida pessoal. Não tem como ler a palavra, orar com ela e não se sentir incomodado. Incomodado para enxergar a si mesmo e configurar-se a Jesus. Hoje Jesus faz um elogio. Ele diz: eis aí um israelita de verdade. E ele também faz uma promessa. Ele diz que nós veremos o céu aberto e os anjos subindo e descendo ao redor do Filho do Homem, que é Ele. Nós poderíamos refletir hoje sobre o que Deus tem para nós. Ele tem sempre o melhor. Diante de qualquer circunstância da nossa vida, a graça está acima de toda dificuldade. A graça de Deus é abundante sempre. Então, eu não posso me permitir pensar no pior para a minha vida, para a minha história, porque a graça de Deus está sempre a meu favor. E eu só não a vivo, não a experimento se me fechar a Deus. Se não quiser saber do que Deus tem para mim. Mas se eu tiver a simplicidade, a humildade de coração e abrir-me a Deus que me ama, eu verei a sua graça abundando em todas as situações da minha vida. Sabe quando você acorda, que olha para o tempo e diz: o Senhor me deu mais um dia. E este dia eu quero viver para a sua glória. Nós não dizemos isto pensando na nossa capacidade, pensando naquilo que nós somos, mas pensando na própria graça de Deus, na misericórdia de Deus que vem em nosso auxílio. Que mesmo sendo o que somos, tão pequenos, tão incapazes, mas se confiarmos no Senhor, Ele vem em nosso auxílio. A graça de Deus está acima de toda situação da nossa vida. Olhemos para o alto. Mas voltemos ao que o Senhor diz hoje. Eis aí um israelita de verdade, eis aí um homem de verdade. Nele não há falsidade. Já pensou sobre isso? Sobre Jesus olhar para mim, olhar para você e dizer: você não tem falsidade. Meu irmão e minha irmã, o conhecimento de Deus é que nos leva ao nosso próprio conhecimento. E estas duas vias, do encontro com Deus e do encontro comigo, é que me leva à conversão verdadeira. Uma conversão que vai desaguar no encontro com os outros. Encontro com Deus, encontro comigo, encontro com os outros. Quando há a harmonia nestes encontros, eu estou então em um caminho de conversão. Eu não estou convertida. A cada dia temos os nossos desafios, mas devemos perseverar, devemos persistir. Veja bem,
No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 74, há uma referência à palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 18, no versículo 37, acontece um encontro de Jesus com Pilatos. E diante de Pilatos, Jesus afirma isto: Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos faz a pergunta: o que é a verdade? E Jesus não responde. A verdade é Jesus. Então, para me ser uma pessoa sem falsidade, para me ser uma pessoa verdadeira, íntegra, reta, não existe outro caminho senão configurar-se a Jesus. E para viver a nossa salvação, também é isto que devemos viver a cada dia, configurar a nossa vida a Jesus. No nosso cotidiano, nas nossas palavras, no nosso silêncio, nas nossas ações, configurar-se a Jesus, que é a verdade. O que ofende a verdade? O que leva a viver falsamente? É quando eu me entrego à mentira, à calúnia, à maledicência, ficar falando mal das pessoas, ficar julgando as pessoas, ficar trazendo à tona o defeito das pessoas, a ironia. A mentira, então, nem se fala. A adulação, quando nós buscamos agradar o outro para proveito próprio, tudo isso ofende a verdade. E tudo isto é um grande desafio para nós cristãos. E também este desafio diário não é possível vencê-lo sem a graça de Deus. Nós podemos até nos esforçar, mas sem a graça de Deus não somos capazes. Porque, sendo Jesus a verdade, somente Ele pode nos fazer pessoas verdadeiras. Sabe, o pecado em nós, cada vez que nós permitimos que o pecado nos domine, ele vai nos desordenando. E somente uma vida buscando conhecer a Deus e, consequentemente, conhecer a si mesmo é que nos leva a ser inteiro. Porque quando nós estamos nos vícios, nas mentiras, nas maledicências, fora da graça de Deus, longe de Deus, nós estamos cada vez mais nos desintegrando como pessoa, como um ser social, como família, como filho de Deus. E a vontade de Deus é a nossa salvação. A vontade de Deus é que todos os seus filhos se salvem. É a vontade dele. E ele já nos deu a salvação no seu Filho. No seu Filho é que nós somos salvos.
é que nós passamos a ser homens e mulheres de verdade. Veja, não é fácil não ser cristão. Tenha muito cuidado com mensagens de facilidade numa caminhada com Deus, porque não é fácil. Porque caminhar com o Senhor, aderir à verdade, exige de nós, exige muitas decisões da nossa parte, que não é fácil. Nós teremos que dizer não para nós, para o nosso querer, para a nossa vontade e decididamente caminhar com o Senhor, olhar para Ele. E se nós não buscamos esse conhecimento dEle, com quem nós vamos nos configurar? Conosco mesmo? Com outra pessoa? Não, meu irmão, minha irmã. Não alcançaremos este objetivo. Somente Jesus nos salva. Somente Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E somente num caminho com Ele, no conhecimento dEle, que é a verdade, nós também passamos a ver o quanto precisamos mudar, ser mudados, deixar-se transformar, para realmente dar testemunho da verdade. E isto é possível ao Espírito Santo que habita em nós. Esta é a nossa alegria. Quantas e quantas vezes nos deparamos com a palavra do Senhor e dizemos, não, eu não sou capaz de viver isso. É verdade. Você não é capaz, nem eu. Deus é capaz em nós. E este Deus em nós é o Espírito Santo. Muitas vezes, diante de uma decisão, de uma situação na minha vida, eu digo, meu Deus, eu não consigo. Mas, ao mesmo tempo que eu faço esta afirmação, eu dobro o meu joelho e digo, mas o Senhor consegue em mim, pelo poder do seu Espírito. Por isso nós temos jeito. Vamos invocar o Espírito Santo. Vamos entregar a nossa vida a Ele, para que Ele nos configure a Jesus, para que Ele nos faça homens e mulheres sem falsidade, de verdade. Vinde, Espírito Santo. Amém.